Boa tarde, crianças! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Olha só, lembra que ontem as crianças que entraram comigo no Meet, nós falamos sobre um assunto muito legal, não foi? Importante, falamos sobre primeiros socorros, né? Sobre acidentes que às vezes a criança ou o adulto também sofre algum acidente em casa, né? E a gente precisa saber como fazer, não é verdade? Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, nós vamos fazer uma oração agora, tá bom? Querido Senhor, obrigada por esse momento, por esse dia, por essa tarde, por todas essas crianças, em nome de Jesus. Amém. Né? Lembra que a Tiana falou tudo que a gente vai fazer, a gente deve falar com o Papai do Céu antes, né? Então a gente vai entrar no nosso assunto agora, tá bom? Vamos falar sobre primeiros socorros, né? Nem sempre a gente tem uma maletinha dessa, né? Nem sempre tem algo assim em mãos. Às vezes a gente precisa se virar com o que tem, né? Então a gente precisa saber como agir. E a criança também muitas vezes precisa saber. Por quê? Porque em alguns momentos a gente vai precisar em alguma situação, não sei se você já passou por uma situação de aperto, mas a gente precisa saber como lidar, não é verdade, crianças? Às vezes pode ter um adulto perto, não pode? Sim, pode ter um adulto por perto, mas em alguns momentos também pode acontecer de não ter, ok? E de repente você se machuca. E aí você precisa pedir ajuda a alguém. Eu vou agora ensinar para você o que você precisa fazer, tá? Vou dizer aqui 3 maneiras que você precisa fazer, como deve fazer para reagir, tá certo? Então, primeiro, fica calmo, tá bom? Como assim, Tiana? Respira fundo, ora, fala com o Papai do Céu que ele vai te dar estratégia. Que estratégia? Ele vai te dizer como você deve proceder, tá certo? Procura não ficar apavorado, não gritar e se acalma que dá tudo certo, tá? Segundo, consiga ajuda. Como, Tiana, que eu vou conseguir ajuda? Enfim, existem várias maneiras. De repente, gritar bem alto, sei lá, enviar alguém para pedir ajuda. Às vezes, no telefone também você usar o celular e ligar para a mamãe ou para o papai, ou alguém que você, uma vovó, enfim, alguém que possa te ajudar nesse momento, certo? Ou então você fazer muito barulho, depende da situação em que você esteja, tá certo? Terceira coisa, ajudar a pessoa machucada. Mas assim, existem muitas maneiras, né, de ajudar alguém machucado, tá bom? E por isso que a gente está dizendo essas estratégias para você saber como lidar com determinada situação, porque a criança ela não é preparada para isso. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto, tá bom, crianças? Olha só, de repente há um sangramento, alguém se machucou, se feriu, se cortou e está, sei lá, com a parte do corpo sangrando muito. O que deve ser feito, né? Nesse momento, deve levantar ou a mão ou o pé, onde estiver sangrando, levanta um pouco da altura do peito, né? E aí, de repente, a criança pode ajudar, mas como, Tiana, se a mão está sangrando? Não deixe que aquele sangramento encoste em você, porque às vezes há algum tipo de doença e aí através do sangue passa, né? Você imobiliza a sua mão, bota num saco plástico de repente. E o que fazer agora com a outra que está sangrando, do coleguinha ou da coleguinha? Né? Enrola um pano, enfaixa, ou um curativo, algo que prenda aquele sangramento, que pressione, deixa a mãozinha levantada, que aí quando for para o hospital, o médico vai saber como fazer, entendeu? A outra coisa, de repente a criança caiu e tá doendo, tá doendo, tá doendo. Por que não deve mexer? Porque pode ser um ossinho quebrado, né? Os nossos ossos, eles são frágeis, porque uma pancada pode quebrar um osso. E aí a gente não pode mexer, deixa quietinho. Quando a ajuda chegar, a pessoa que vier ajudar, que vai saber como agir, mas não mexe, deixa quieto, tá certo? A outra coisa também, por exemplo, se alguém se engasga, às vezes acontece, eu não sei se já aconteceu com você, né? De se engasgar,
entendeu? Como é que eu sei que a pessoa está engasgado? Porque a pessoa começa a ficar roxo. Por quê? Porque a respiração não passa, não consegue respirar. Então, impede, aquele engasgamento impede que o ar entre para os pulmões, entende? E a pessoa fica sem conseguir respirar. O que deve ser feito? A pessoa deve tossir, né? Uma forma da pessoa tossir para poder ela se desengasgar. Por isso que há uma estratégia, né? A pessoa segura por trás, aperta nas costas para que aquele engasgo saia. Quando é um bebezinho, a gente deita o bebezinho no colo, né? Pressiona nas costinhas do bebê para que aquilo que está interferindo a passagem do ar saia, entendeu? Então é muito importante. E sempre que acontecer uma situação assim, o que deve fazer acima de tudo? Ficar calmo, né? Falar com o Papai do Céu, ora, fala com Jesus, fala com Deus, que Ele vai ajudar, tá bom? Então, tenham cuidados em casa. É muito fácil uma criança se acidentar em casa. Olha só, às vezes em determinada situação você está na sua cozinha, você pode ligar algo na tomada e você levar um choque. Você pode passar perto do fogão, ter uma panela no fogo, de repente você se queimar, entendeu? A criança, principalmente a criança, né? Até um adulto se acidenta, imagina uma criança, né? Então, vocês precisam ter muita atenção, tá certo? Tá bom? Procura ficar longe do fogão, procura não estar ligando as coisas da tomada, procura não estar subindo nas árvores de qualquer jeito, tá bom, crianças? Tenham muito cuidado com vocês, tá? Com queda de árvore, com tiver alguma coisa, o chão tiver molhado, cuidado ao pisar para não escorregar, tá bom? Porque pancada forte, de mau jeito, quebra o osso, né? Tem até uma aluna da nossa turminha que está com o bracinho enfaixado, né? A Clarice. Mas graças a Deus a Clarice está ficando boazinha, né, Clarice? Olha, beijos para vocês. O nosso assunto de hoje foi sobre isso, né? Primeiros socorros, tá bom? E a atividade que eu vou pedir para você nessa tarde é muito simples, tá bom? Lembra que nós falamos sobre pedir ajuda? Né? Falei algumas estratégias de pedir ajuda, né? Uma delas foi respirar fundo, orar, ligar para alguém no celular, pedir alguém para ir chamar o papai ou a mamãe, enfim. Atividade, você vai mandar um áudio para o nosso grupo, dizendo um desses itens de como você deve pedir ajuda. Você vai pensar em alguma coisa, como eu posso pedir ajuda se eu ver alguém precisando? Aí você vai mandar um áudio a respeito disso. Ah, Tiana, já sei, pedir ajuda se tiver alguém precisando? Aí você me diz, você bota. Colocamos aqui, respirar fundo, orar, cantar, pedir alguém para chamar a mamãe ou o papai, ligar, né? Ligar, não, desculpa, cantar é ficar calmo, né? Ficar calmo, mas vamos lá. Gritar bem alto, enviar alguém para pedir socorro, ligar, pegar um celular e ligar, tá bom? Fazer barulho é uma forma de pedir ajuda também, tá? Fazer barulho, eu preciso de ajuda, certo? Uma dessas coisas você vai responder no áudio no grupo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!